sua casa. Seu marido foi embora, mas o Senhor ele vai suprir a sua necessidade. O que está faltando para você hoje aqui nessa noite? A palavra de Deus está dizendo para você que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Né? A palavra de Deus vai dizer aqui em Salmos 23, 2, né? Assim, né? Que deitar-me faz em verdes e guia-me mansamente em águas tranquilas. Né? Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja qual for a luta que você está passando, Ele está com você. Né? Ele está dizendo, guia, Ele está te guiando em águas tranquilas. Né? Seja qual é o seu problema hoje? É uma enfermidade? É a saúde que talvez está te trazendo desconforto? Talvez você está preocupado, você está nervoso, talvez você tem que fazer um exame, você não vai sabe o que vai acontecer, mas o Senhor, em meio a essa luta, Ele não vai te deixar faltar e Ele está te levando em águas tranquilas. Então, a palavra de Deus também vai nos dizer aqui também, né, aqui no 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consola. Então, ainda que você passe pelo vale, não sei qual é o vale. Qual é o vale que você hoje se encontra nessa noite? Qual é o vale que você está passando, né, nessa noite? Eu não sei qual é o vale, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que está te matando, o que está te entristecendo, o que está te fazendo talvez parar. Né? Mas Ele está dizendo, né, que o teu cajado, né, a palavra de Deus está dizendo, né, que está muito ruim. A palavra de Deus está dizendo aqui, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está dizendo que nesse vale que você está enfrentando, nessa luta que você está enfrentando, Ele está com você. A palavra de Deus vai dizer, não tema, porque eu sou contigo. Eu te ajudo nessa provação. Eu te ajudo nessa enfermidade. Eu te ajudo nessa dificuldade. Eu te ajudo no seu trabalho. Eu te ajudo nessa afronta. Qual é a afronta que você está enfrentando? Nenhuma arma preparada vai prosperar contra os servos do Senhor. Quantos têm se levantado contra os servos do Senhor? Estamos vivendo os últimos dias. A irmã Rose até falou aqui, né? Acho que foi a irmã Rose que falou, né? Que ela aí passou mal, foi ela, né? Que falou, passou mal, e aí ela pediu misericórdia ao Senhor, porque ela sabe e o Senhor lhe falou com ela. Então eu também quero dizer para a irmã também, comigo não é diferente. Todos os dias de manhã eu tenho falado com Deus, porque o Senhor está despertando a tua igreja, né? Porque a Bíblia vai dizer, quando haver guerra, rumores de guerra, né? Nação contra nação, já seria o princípio das dores, né? Então a gente está vendo, Jesus está bem próximo. Então não tem tempo para a gente ficar de picuinha com o irmão. Não tem tempo para a gente ficar, às vezes eu mesmo falo de mim, bota para mim, primeiro aqui para mim aqui. Às vezes a gente se sente cansada, né? Às vezes a gente sabe que a gente tem que ter aquele compromisso, chegar cedo na igreja, de fazer algo do Senhor, de evangelizar, de fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque nós temos que obedecer a palavra, né? Porque a salvação já é garantida a nós, somos salvos pela graça. Mas a Bíblia diz também que a fé sem obra, ela é morta. Se você não se esforçar, se você não... Deus não conta com covardes. Deus conta com os corajosos. Alguém que tem coragem, como eu aqui. O pastor me deu a oportunidade para pregar e eu estou aqui fazendo isso do Senhor, sabendo que Ele vai falar através dos meus lábios. Então, que possamos adorar o Senhor em meio ao deserto, que possamos adorar o Senhor em meio às provações, em meio a esse vale que você está enfrentando, porque a palavra de Deus está te dizendo hoje, nessa noite, que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar, né? Temos que confiar no Senhor, temos que saber que o Senhor Ele é fiel, né? Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, né? Às vezes ficamos muito preocupados, mas deixamos de saber, de confiar no Deus que servimos. Não porque a gente não confia, mas somos falhos, somos totalmente dependentes de Deus. O Senhor nos conhece, Ele sabe a nossa fragilidade, o Senhor te conhece, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou desde o ventre. Então que possamos nos esforçar em todo o tempo, adorar o Senhor em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à angústia. Eu vou contar aqui um pequeno testemunho, que uma vez, há alguns anos atrás, esse menino pequeno, vocês vão ver aqui, é meu filho, para quem não conhece. Deveria ter uns 4 anos, 5 anos, eu tive um problema muito sério, porque eu tive uma gravidez, né? Eu acho que eu não vou ver esse testemunho na igreja, não. Eu sei que o pastor já me isolou. Meu pai falava que ele estava orando na igreja. A igreja vossa está no deserto. Eu lá na Rasa, há alguns anos atrás, estava orando por mim.
Eu me internei, primeiro começou com uma gravidez. Aí o médico falou, você está grávida. Aí começou aquelas coisas de grávida, começou alguns problemas, né, de saúde que não é normal para uma grávida. Aí pediu uma ultrassom. Essa que pediu uma ultrassom, foi descoberto que não existia bebê no meu útero. O médico falou assim, não existe criança, porque o seu exame beta está dando positivo, mas nós não estamos vendo a criança, não escutamos batimento cardíaco. Então você está com um problema. E aí, irmãos, começou a minha luta. Me internaram, passou um dia, 2, 15 dias, 20 dias, eu ia lá e os médicos não sabiam o que era, e a igreja orando. A igreja daqui de Cabo Frio, principalmente aqui em Boa, se não quiser que vai falar, estava orando por mim, eu já lá desesperado, o médico chegou para mim e falou para mim, eu acho até que você está com tumor, porque nós não estamos encontrando criança, eles não estão positivo. Eu fiz uns 30 exames. Todo dia, de manhã, de tarde e à noite eu fazia exame de sangue e o meu exame dava positivo gravidez, mas não encontrava criança. Fiz vários exames, nada dava criança. Nem o coração se escutava. Por fim, ali eu estava chorando. Eu fui nascida no Evangelho. Não estou pregando religiosidade, falando do que acontece. Que às vezes tempo de cristão não quer dizer nada. Eu fui nascida e criada no Evangelho. Mas eu fiquei com muito medo. E ali eu falei com Deus, Senhor, eu vou morrer. Aí eu comecei com o diabo, nessa quando da brecha, eu comecei a imaginar um monte de coisas, que eu ia morrer. E ali, vidas precisando ouvir a palavra, e eu quietinha ali, chorando de desespero. De repente, o Espírito Santo me incomodou, falou comigo, enquanto você não abrir sua boca, você não vai sair daqui. Faz aquilo que eu te mandei. Eu te trouxe aqui para você falar da minha palavra. E ali eu comecei a orar, ali eu me fortaleci, comecei a falar de Deus, comecei a fazer o que o Senhor estava mandando, para a glória de Deus, né? Algumas pessoas estavam afastadas, eu ajudei lá com uma irmã, e Deus começou a trabalhar, começou a agir. E quando eu comecei a fazer a obra, Deus começou a agir, ali dentro do hospital. O Senhor começou a agir, o Senhor começou a trabalhar. E resumindo, eles resolveram fazer uma ressonância. Uma mulher grávida não pode fazer ressonância, porque a gente não escuta. No seu outro não tem bebê, a gente não escuta o coração, então não tem criança. Vamos ver se você está com alguma enfermidade. Achei que eu estava com tumor. Fui fazer. Quando chegou lá, foi descoberto. Eu estava com uma gravidez tubária. Alguém conhece gravidez tubária? É uma gravidez que dói muito, é uma coisa horrível. Aí descobriu um bebê debaixo das trompas, minhas trompas estavam prontas a estourar, essa gravidez não pode estourar, porque se ela estourar você pode morrer. Uma bolsa d'água, e aí cistos, alguns cistos. E aí foi isso que foi diagnosticado, que foi falado, né, que eles descobriram que eu tinha. Então, a partir daí, né, o Senhor começou a trabalhar. Mesmo assim, os médicos, um estava jogando para cima do outro, eles não queriam operar, ficaram com medo, porque essa gravidez, a minha trompa ela já estava alta, né, para cima. E aí, resumindo, eles resolveram me operar, né? Eu fui para a sala de cirurgia, mas eu clamava ali o nome do Senhor, e o Senhor falava comigo, porque minha tia, antes de entrar na sala de cirurgia, ela falou comigo, esse salmo fala muito no meu coração, Valéria, fica tranquilo, porque você vai sair daqui cantando salmos de Davi. Em meio a essa luta que você está passando, você vai sair daqui cantando salmos de Davi. Salmo 23, sou eu teu pastor e nada vai te faltar. Você vai sair daqui e vai fazer a obra do Senhor. E foi assim, irmãos, graças a Deus, para a glória de Deus. Eu cheguei naquela sala de cirurgia, minha pressão subiu, mesmo assim esperando fazer que eu não podia esperar mais. E para a glória de Deus, através das orações da igreja, eu estou aqui, né? Mas assim, naquele momento, eu fiquei um tempo sem confiar. E quando a gente não confia, quando a gente não deposita a nossa confiança em Deus, o Senhor não tem como trabalhar. Às vezes é necessário, mesmo porque o Senhor sabe que as suas histórias são limitadas, mas em minha luta é necessário que a gente possa confiar no Senhor. E a gente possa depositar a nossa confiança, porque o Senhor não vai nos deixar. O Senhor não vai deixar você nessa luta que você está enfrentando. O Senhor não vai te deixar passar essa provação sozinho, Ele está com você. O Senhor vai dizer que Ele está contigo. Não tema. Por que você está temendo essa prova? Por que a gente teme essa prova? Por que a gente se assusta? A gente sabe que o Senhor está conosco. E Ele está dizendo para mim e para você que não vai te faltar. Não vai te faltar saúde, não vai te faltar a providência que você espera, não vai te faltar. Se Ele te prometeu que seu marido vai ser liberto, ele vai ser liberto. E meio tempo que você está passando por essa aprovação, Ele está te sustentando, Ele está te ajudando a passar. Então, que possamos colocar a nossa fé no Senhor. Eu tenho falado para Deus, Senhor, é o tempo do fim. Não é mais tempo da gente ficar embaraçado. Eu creio que a igreja está enfrentando uma batalha espiritual. Não é só que todas as igrejas, todos os
servos do Senhor. Nós estamos vivendo o último tempo, onde o inimigo está querendo destruir a igreja. Então, assim, às vezes, assim, não estou citando nome, não estou falando o que eu penso, né? Não estou citando caso, irmão, em nome de Jesus, não se escandalize que eu vou falar. Assim, está havendo um tempo, eu vou falar, pastor, que eu estou sentindo de falar, mas assim, eu não estou falando, eu não quero que os irmãos me interpretem mal. Que a igreja, ela precisa se unir. Chegou o tempo que a gente não pode mais estar dividindo. É o tempo da igreja se unir. A palavra deixa eu falar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a Bíblia que fala. E por que as igrejas estão se separando? Você vai ali, você vê uma igreja. Você vai aqui, você vê uma igreja. Você vai ali, você vê outra igreja. Você vai lá, você vê outra igreja. Por que a gente não se une? Os jovens estão morrendo, irmão. É tempo da igreja se unir. Não é mais tempo da igreja dividir. Nós estamos na última hora, porque o pastor dos pastores é o Senhor. Nós temos um líder, pastor Dionísio, pastora Cláudia. Glorifica a Deus pela vida dele. Não estou dando glória, não estou puxando saco, estou falando que eu sinto, falando que é verdade. Eu estou falando que eu vivo. Eu tenho um amor muito grande pela sua família. Porque eles são pastores dessa igreja, nós temos que dar obediência a eles. Mas por que a igreja veio que se unir? A igreja está dividindo. Dividido por fofoca, dividido por confusão, dividido por falta de amor. Está aqui pregando aqui, sai na rua, já não vê mais o irmão, não dá a paz do Senhor. Então é o momento da igreja vai se dividir, mas a igreja está abrindo. Eu tenho assim, alguns amigos, né, que não estou assim falando, quero que os irmãos entendam em nome de Jesus, não estou falando de ninguém, estou falando do que está acontecendo. Que estavam numa igreja, hoje abriram outras igrejas. E por que não, se não é o mesmo Deus? Por que vai ter vários líderes se pode ter um Deus só e um pastor? Por que a igreja está assim? Vamos vigiar, vamos nos unir, vamos dar nossas mãos, vamos guerrear. Você tem andado por Cabo Frio? Você viu quantos mendigos tem sofrido com moradores de rua? Esse dia eu estava numa lanchonete, irmãos, para a glória de Deus, sabe? Agora eu me recordei. Eu estava sentada numa padaria, logo assim quando eu saí do meu emprego, eu estava sentada numa padaria e veio um senhor. Isso, assim, eu não gosto de dar dinheiro. Quando vem assim, uma pessoa moradora de rua, uma pessoa, né, que sabe, a gente não sabe se vai usar para outras coisas, né? Às vezes pede para toda a vida para outras coisas. Eu não gosto de fazer isso. Então, geralmente, eles vêm, né, falam que estão passando por dificuldade. Esse morador de rua, ele chegou para mim e falou que estava com a família morando na rua. E aí, ele falou comigo, não escandalizando, que ele, não vou nem falar o que ele era, mas ele era da casa do Senhor. Ele era um obreiro. E aí houve uma palavra, né? Ele não veio de procurar o líder, né? Ele não veio de orar, né? Eu não estou julgando ele, mas devido à circunstância, por todas as coisas na vida dele, ele acabou se afastando. E estava ali, né? Então, assim, ali, pela misericórdia de Deus, estava eu, uma irmã, a gente pôde falar para ele, falando do Senhor Jesus. Às vezes a gente não se acha capaz, o Senhor nos capacita. E ali o Senhor, porque às vezes a pessoa olha para a gente e não dá nada pela gente, mas a palavra está sendo pregada. No ônibus, nas ruas. Às vezes a pessoa vê a gente no Facebook, tem sempre um amigo que está precisando de uma palavra. Eu falo que a rede social, para muita gente pode ser coisa que não é de Deus. Para mim é coisa de Deus, porque ali eu tenho encontrado muitos amigos meus que estão comigo no dia suar, que hoje estão afastados, eu consigo falar de Jesus e hoje estão caminhando. Eu falo que a verdadeira amizade é aquela que te leva para Deus. Se a amizade está levando você para Deus, aquela amizade de Deus. Se a amizade não está te levando para Deus, se afasta, porque não é de Deus. Então, pela misericórdia de Deus, né? Deus tem trabalhado. Então ali a gente pôde falar para esse morador, né? Ele não vou falar o nome, mas é uma igreja grande, uma igreja conhecida. E aí ele foi e falou que estava muito triste, tal, que ele pediu ajuda, ele já estava na rua, ele pediu ajuda, mas ele